O cheiro de incenso se misturava ao aroma acre da madeira queimada, enquanto o som dos sinos ecoava pela catedral de pedra, reverberando contra as paredes úmidas como gemidos de uma alma em penitência. Olga ajoelhava-se diante do altar, suas mãos trêmulas segurando um rosário de contas de madeira desgastadas pelo tempo e pela devoção. Aos 62 anos, seu corpo curvado pelo peso dos anos e das decisões, carregava cada cicatriz como uma oração silenciosa. A luz dourada das velas dançava sobre seu rosto enrugado, revelando olhos que já viram demais. Olhos que ordenaram execuções cruéis, que testemunharam o sangue de inimigos sendo derramado como oferenda à vingança, e que agora buscavam desesperadamente a redenção divina. Suas lágrimas caíam como gotas de chuva sobre a pedra fria do altar, cada uma carregando o peso de uma vida inteira de contradições. O silêncio da igreja era quebrado apenas pelo som de sua respiração ofegante e pelo ranger das madeiras antigas que pareciam sussurrar os nomes daqueles que ela havia condenado à morte décadas antes. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Mas como uma mulher que enterrou pessoas vivas e ordenou torturas inimagináveis, chegou a este momento de súplica divina, ajoelhada como uma penitente comum diante do mesmo Deus que ela invocava quando planejava suas vinganças sangrentas. Como é possível que alguém que comandou alguns dos atos mais cruéis da história medieval tenha se tornado não apenas uma cristã devota, mas uma santa canonizada pela Igreja Ortodoxa? A resposta reside nas profundezas labirínticas da alma humana e nos mistérios paradoxais da redenção divina, onde a luz e as trevas se entrelaçam em uma dança eterna de transformação espiritual. A história de Olga de Kiev começou muito antes de suas mãos se mancharem de sangue, em uma época quando a inocência ainda habitava seu coração como uma chama pura e intocada. Nascida por volta do ano 890, em uma pequena aldeia nas terras pantanosas próximas a Pskov, ela cresceu respirando o ar puro das florestas de bétulas e ouvindo as antigas canções pagãs que sua avó entoava nas noites de inverno. Seu nome, original segundo as crônicas antigas, era Helga, um nome nórdico que significava sagrada ou abençoada, uma ironia profética que ecoaria através dos séculos como um presságio do destino extraordinário que a aguardava. Aos 16 anos, Olga possuía uma beleza que os bardos descreviam como capaz de fazer os pássaros pararem de cantar e as flores murcharem de inveja. Seus cabelos dourados, como o trigo maduro, caíam em ondas suaves até sua cintura estreita, e seus olhos azuis, como o céu de verão, refletiam uma pureza que ainda não havia sido contaminada pela crueldade do mundo. Sua pele era branca como a neve virgem dos invernos russos, e quando sorria, dimples se formavam em suas bochechas rosadas como pequenas bênçãos divinas. Ela caminhava pelas florestas com a graciosidade de uma serva, coletando ervas medicinais que sua mãe lhe havia ensinado a reconhecer, e sua voz cristalina ecoava entre as árvores quando cantava as antigas melodias de sua terra natal. Foi durante uma dessas caminhadas solitárias pela floresta que o destino veio ao seu encontro, na forma de um jovem príncipe chamado Igor de Kiev. Ele havia se perdido durante uma caçada e, ao avistar a figura etérea da jovem caminhando entre as árvores cobertas de orvalho matinal, pensou estar vendo uma divindade pagã materializada diante de seus olhos. Igor se aproximou dela com o coração batendo como um tambor de guerra, e quando ela se virou para encará-lo, o tempo pareceu parar. Seus olhos se encontraram, e uma centelha invisível passou entre eles, uma conexão que transcendia as palavras e tocava as profundezas de suas almas, ainda jovens e esperançosas. A corte do Igor era um lugar de magnificência brutal, onde a riqueza se misturava à violência, em uma dança constante de poder e intriga. O palácio de madeira e pedra erguia-se majestoso sobre as colinas que dominavam o rio de Dnieper, suas torres pontiagudas perfurando o céu como lanças cravadas no coração dos deuses antigos. As paredes eram decoradas com troféus de guerra, escudos inimigos, espadas quebradas e crânios de animais selvagens que haviam sido caçados nas expedições reais.
O cheiro de couro curtido se misturava ao aroma de especiarias exóticas, trazidas pelas rotas comerciais que passavam por Kiev, criando uma atmosfera que oscilava entre o luxo e a barbárie. Quando Olga chegou ao palácio como noiva de Igor, ela trouxe consigo um perfume de inocência que contrastava drasticamente com a atmosfera pesada de testosterona e violência que dominava a corte. Ela usava vestidos de linho branco bordados com fios de ouro, e uma coroa delicada de flores silvestres adornava seus cabelos durante a cerimônia de casamento pagã. Os convidados bebiam hidromel de chifres de auroque, enquanto músicos tocavam harpas e tambores, e o fogo da fogueira central dançava como espíritos ancestrais, celebrando a união de duas almas destinadas a um futuro trágico. Os primeiros anos de casamento foram marcados por uma felicidade genuína que brilhava como uma aurora boreal nos céus escuros da Rússia medieval. Igor se mostrou um marido atencioso e apaixonado, e Olga floresceu sob seus cuidados como uma rosa que finalmente encontra o solo fértil onde pode crescer. Ela aprendeu os costumes da corte, as intrigas políticas que mantinham o Reino Unido, e gradualmente foi assumindo responsabilidades administrativas que revelaram sua inteligência aguçada e sua capacidade natural para a liderança. Quando não estava ocupada com as questões do reino, ela passava horas no jardim do palácio, cultivando ervas medicinais e flores que lembravam de sua infância nas florestas de Pskov. O nascimento de Sviatoslav, seu primeiro e único filho, foi um momento de alegria pura que iluminou o palácio, como 1000 velas acesas simultaneamente. O bebê nasceu durante uma tempestade de neve, e os curandeiros disseram que isso era um sinal de que ele seria um guerreiro poderoso. Olga segurou o filho recém-nascido contra seu peito, sentindo o calor pequeno e frágil da vida que havia criado, e sussurrou antigas canções de ninar em sua orelha minúscula. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Estas palavras ecoaram em sua mente como uma profecia, enquanto ela contemplava o rosto angelical do filho, que um dia se tornaria um dos mais temidos guerreiros da história eslava. Igor se revelou um pai dedicado, passando horas brincando com o filho pequeno e ensinando-lhe as primeiras lições sobre honra, coragem e liderança. Ele carregava Sviatoslav nos ombros pelos corredores do palácio, e o som das gargalhadas infantis ecoava pelas paredes de pedra como música celestial. Olga observava essas cenas com um sorriso radiante, sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, como esposa, mãe e futura rainha de um reino próspero e em expansão. Mas a felicidade, como todas as coisas belas neste mundo imperfeito, carregava em si as sementes de sua própria destruição. Igor, influenciado pelos conselheiros militares que sussurravam promessas de glória e riqueza em seus ouvidos, começou a sonhar com conquistas distantes e tributos mais generosos. Os Drevlianos, uma tribo eslava que habitava as florestas densas ao sul de Kiev, haviam se tornado cada vez mais relutantes em pagar os impostos pesados que Igor exigia. Suas terras eram ricas em mel silvestre, peles de animais raros e âmbar dourado, que valia seu peso em ouro nos mercados bizantinos, e a ganância real crescia como uma erva daninha venenosa no coração do príncipe. As expedições de cobrança de tributos se tornaram cada vez mais frequentes e violentas. Igor partia do palácio acompanhado por uma escolta de guerreiros barbudos e brutais, suas armaduras de couro e metal refletindo a luz solar como escamas de dragão. Olga ficava na janela da torre mais alta, observando a comitiva desaparecer na estrada empoeirada que levava às terras drevlianas, e um pressentimento sombrio começava a crescer em seu coração como uma nuvem de tempestade no horizonte. Ela tentava afastar esses pensamentos negativos, mergulhando-se nos cuidados com Sviatoslav e nas responsabilidades administrativas do reino, mas a ansiedade a corroía por dentro como um verme silencioso. As cobranças se tornaram cada vez mais abusivas e humilhantes para os drevlianos. Igor não se contentava mais com os tributos tradicionais. Ele exigia quantidades exorbitantes de mel, peles e escravos, e seus soldados saqueavam aldeias inteiras quando os habitantes não conseguiam atender às demandas impossíveis.
As mulheres drevlianas choravam enquanto viam seus filhos sendo levados como servos, e os homens rangiam os dentes em uma raiva impotente que fermentava lentamente como vinho, azedo em barris esquecidos, nos porões da vingança. A gota d'água veio quando Igor, insatisfeito com o tributo que havia coletado em uma expedição particular, decidiu retornar às terras drevlianas apenas uma semana depois para exigir ainda mais. Seus próprios soldados tentaram dissuadi-lo, argumentando que os drevlianos já haviam sido espremidos até a última gota, e que uma segunda cobrança tão próxima da primeira seria vista como uma provocação intolerável. Mas Igor, cegado pela ganância e pela arrogância do poder, ignorou os conselhos prudentes e partiu novamente com uma escolta reduzida, confiante de que seu nome e sua reputação seriam suficientes para intimidar qualquer resistência. Enquanto isso, no palácio de Kiev, Olga sentia uma inquietação crescente que a impedia de dormir. Ela passava as noites caminhando pelos corredores vazios, suas sandálias de couro macio fazendo ecos fantasmagóricos nas pedras frias. As tochas nas paredes projetavam sombras dançantes que pareciam figuras espectrais, sussurrando advertências em línguas esquecidas. O vento que soprava através das janelas estreitas trazia consigo o aroma de chuva iminente e algo mais, um cheiro metálico e acre que ela não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago se contrair de medo. Na manhã do terceiro dia, após a partida de Igor, um mensageiro chegou ao palácio galopando, como se fosse perseguido pelos demônios do inferno. Seu cavalo estava coberto de espuma e sangue, e ele próprio apresentava ferimentos que sugeriam uma fuga desesperada através de território hostil. Quando ele caiu de joelhos diante do trono vazio onde Olga aguardava notícias, suas palavras saíram entrecortadas pela exaustão e pelo terror. Minha senhora, o príncipe, os drevlianos, uma emboscada. As palavras seguintes se perderam em um eco surreal que reverberava pela sala do trono como o som de um sino rachado. Igor havia sido capturado pelos drevlianos em uma emboscada cuidadosamente planejada. Eles o haviam amarrado entre duas bétulas jovens e flexíveis que foram puxadas até se dobrarem completamente. Quando as cordas foram cortadas, as árvores se endireitaram violentamente, despedaçando o corpo do príncipe, em uma morte que os antigos consideravam apropriada para aqueles que abusavam do poder sobre a natureza e sobre os homens. Seus restos mortais foram espalhados pela floresta como sementes macabras, e os corvos já começavam a circular sobre os destroços ensanguentados do que um dia havia sido o homem mais poderoso da Rússia kievana. O grito que saiu da garganta de Olga naquele momento não era humano. Era o uivo de uma alma sendo despedaçada ao meio, o som de um coração se partindo em 1000 fragmentos cortantes. Ela se dobrou sobre si mesma, como se tivesse recebido um golpe físico no abdômen. E suas mãos se agarraram ao tecido de seu vestido, até que as unhas atravessaram o linho e arranharam a pele por baixo. Lágrimas brotaram de seus olhos como nascentes, que jorram das profundezas da terra, e por um momento ela perdeu completamente a capacidade de respirar, como se o próprio ar tivesse se tornado venenoso demais para seus pulmões. Sviatoslav, que brincava aos pés do trono com soldadinhos de madeira esculpida, olhou para a mãe com os olhos arregalados de confusão e medo. Aos 5 anos de idade, ele não compreendia completamente o que estava acontecendo, mas podia sentir a mudança na atmosfera como um animal pressente uma tempestade se aproximando. Ele se aproximou de Olga e tocou sua mão gentilmente, sussurrando: "Mamãe", com uma voz pequena e assustada que cortou o coração dela como uma lâmina afiada. Foi nesse momento de dor absoluta e vulnerabilidade total que algo dentro de Olga começou a morrer, e algo muito diferente começou a nascer. A mulher gentil e amorosa que havia passado anos cultivando flores e cantando canções de ninar para seu filho foi sendo consumida por dentro por um fogo negro que transformou sua dor em algo muito mais perigoso. Uma sede de vingança que queimava com a intensidade de 1000 sóis. Ela se levantou lentamente do chão onde havia caído de joelhos
e quando ergueu o rosto para encarar o mensageiro, seus olhos azuis haviam adquirido uma frieza glacial que fez o homem recuar instintivamente. "Reúna os conselheiros", ela disse, com uma voz que soava como gelo se quebrando sobre pedras. "Agora." A transformação de Olga não foi instantânea. Foi um processo lento e doloroso, como o de uma borboleta emergindo do casulo, exceto que o que emergiu não era algo belo, mas algo terrível e magnífico em sua sede de justiça. Durante as semanas que se seguiram ao assassinato de Igor, ela se trancou em seus aposentos privados, saindo apenas para alimentar Sviatoslav e para participar das reuniões do conselho. Ela parou de comer regularmente e seu corpo começou a emagrecer até que as roupas ficaram frouxas sobre sua silhueta angular. Seus cabelos dourados perderam o brilho e começaram a ficar prematuramente grisalhos nas têmporas, como se a dor tivesse acelerado o processo natural do envelhecimento. Mas era em seus olhos que a mudança mais profunda se manifestava. A inocência havia desaparecido completamente, substituída por uma inteligência fria e calculista que analisava cada situação buscando vantagens estratégicas e pontos fracos nos inimigos. Ela começou a estudar as crônicas militares na biblioteca do palácio, aprendendo sobre táticas de guerra, estratégias de cerco e métodos de interrogatório que fariam os mais experientes generais estremecerem de respeito e medo. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Mas agora era uma fé diferente, uma fé que acreditava que Deus às vezes usava instrumentos terríveis para executar sua justiça divina. Os Drevlianos, orgulhosos de sua vitória sobre Igor e ansiosos para consolidar seu poder sobre Kiev, cometeram o erro fatal de subestimar a viúva que haviam criado. Eles enviaram uma embaixada de 20 homens importantes da tribo, incluindo príncipes menores e guerreiros respeitados, com uma proposta que consideravam generosa e irrecusável. Olga deveria se casar com Mal, o príncipe Drevliano que havia orquestrado a morte de Igor, unificando assim os dois povos sob uma única liderança e evitando uma guerra civil devastadora. Os embaixadores chegaram a Kiev em um dia de outono, quando as folhas das árvores haviam adquirido tonalidades douradas e vermelhas que lembravam chamas dançando no vento. Eles navegaram pelo rio Dnieper em um barco elegantemente decorado. Suas velas pintadas com símbolos tribais que representavam a força e a fertilidade da floresta. Quando desembarcaram no cais do palácio, eles foram recebidos com toda a pompa e cerimônia, devidas a uma embaixada oficial. Servos se curvaram respeitosamente. Tochas foram acesas ao longo do caminho que levava ao salão principal, e músicos tocaram melodias tradicionais de boas-vindas. Olga os recebeu sentada no trono de madeira esculpida que havia pertencido a Igor, vestindo um vestido negro bordado com fios de prata que refletiam a luz das tochas como estrelas mortas no céu noturno. Uma coroa simples de metal escuro adornava sua cabeça, e suas mãos pálidas descansavam sobre os braços do trono com uma tranquilidade que escondia a tempestade furiosa que rugia em seu interior. Ela ouviu a proposta dos Drevlianos com uma expressão neutra, fazendo perguntas pontuais e demonstrando um interesse que poderia ser interpretado tanto como consideração genuína quanto como pura cortesia diplomática. "Seus senhores me honram. Com esta proposta", ela disse finalmente, sua voz ecoando pela sala com uma musicalidade enganosa. "Preciso de tempo para considerar adequadamente uma decisão tão importante. Aceito que permaneçam como meus hóspedes enquanto delibero sobre a resposta que darei ao príncipe Mal." Os embaixadores se retiraram para os aposentos que lhes foram designados, satisfeitos com a recepção respeitosa e confiantes de que a viúva jovem e inexperiente não teria outra escolha senão aceitar a oferta que representava a melhor esperança de paz para seu reino órfão. Eles beberam vinho tinto das adegas reais, comeram carne assada temperada com ervas aromáticas e adormeceram em camas confortáveis, sonhando com a consolidação do poder drevliano sobre as ricas rotas comerciais que passavam por Kiev. Enquanto os embaixadores dormiam, Olga convocou uma reunião secreta com seus servos mais leais. O encontro aconteceu na cave do palácio.
um espaço úmido e frio onde o som das vozes se perdia entre as pedras musgosas e os barris de vinho. A luz trêmula das tochas criava sombras grotescas nas paredes e o cheiro de mofo se misturava ao aroma doce do vinho fermentado. Olga explicou seu plano com uma calma assustadora, detalhando cada passo como uma receita culinária ou instruções para bordar um tapete, exceto que o resultado final seria algo muito mais sombrio e permanente. Na manhã seguinte, os embaixadores drevlianos foram acordados por servos que lhes trouxeram notícias aparentemente excelentes. A princesa Olga havia decidido aceitar a proposta de casamento e desejava honrá-los com uma cerimônia especial, antes de enviá-los de volta com sua resposta oficial. Eles deveriam permanecer em seus aposentos e se preparar para ser transportados até o salão principal de uma maneira que demonstrasse o respeito e a admiração que ela sentia por homens tão importantes e corajosos. Os embaixadores se vestiram com suas melhores roupas cerimoniais, túnicas de lã tingida com cores vibrantes, cintos de couro decorados com placas de metal e capas forradas com peles de animais raros. Eles pentearam suas barbas e trançaram seus cabelos com fitas coloridas, orgulhosos de representar seu povo em um momento histórico que selaria a paz entre duas nações. Quando os servos de Olga chegaram para buscá-los, eles encontraram uma liteira especialmente construída para a ocasião, uma estrutura de madeira sólida, decorada com tecidos ricos e almofadas macias, carregada por 8 homens fortes. A princesa deseja que vocês sejam carregados até sua presença como convém a embaixadores de um povo tão nobre, explicou o chefe dos servos com uma reverência respeitosa. É uma antiga tradição de nossa terra honrar assim os hóspedes mais ilustres. Os embaixadores subiram na liteira com sorrisos satisfeitos, interpretando o gesto como um sinal da submissão de Olga e de sua ansiedade para agradar seus futuros aliados. Eles acenaram para a multidão de curiosos que se havia reunido no pátio do palácio para assistir à cerimônia, sentindo-se como conquistadores, retornando de uma vitória gloriosa. A liteira foi erguida pelos carregadores e a procissão começou a se mover lentamente em direção ao salão principal, acompanhada pelo som de tambores e pelo canto de coros que entoavam antigas melodias de celebração. Mas em vez de seguir para o salão principal, a procissão tomou um desvio súbito e inesperado. Os carregadores, seguindo instruções precisas que haviam recebido durante a noite, dirigiram-se para uma área isolada nos fundos do palácio, onde uma enorme vala havia sido escavada durante as horas de escuridão. A escavação havia sido disfarçada com ramas e folhas secas, mas quando a liteira chegou ao local, os materiais de camuflagem foram rapidamente removidos, revelando uma cova profunda cujas paredes úmidas exalavam o cheiro característico da terra recém-revirada. Os drevlianos compreenderam o que estava acontecendo apenas nos últimos segundos antes de serem despejados na vala. Seus gritos de surpresa e indignação ecoaram pelo ar matinal como o canto de pássaros feridos, mas foi tarde demais para qualquer resistência efetiva. Eles caíram na escavação com um baque surdo, que ressoou como o som de frutas maduras se chocando contra o solo, e antes que pudessem se recuperar do impacto e tentar escalar as paredes lisas da cova, já havia dezenas de servos armados com pás começando a jogar terra sobre seus corpos. Olga apareceu na borda da vala como uma aparição vestida de negro, seu rosto pálido contrastando dramaticamente com as roupas escuras e seus olhos brilhando com uma luz que não era completamente humana. Ela observou os embaixadores se debatendo na terra que começava a cobrir suas pernas, ouviu seus gritos desesperados, pedindo misericórdia e explicações, e sentiu uma satisfação fria e terrível crescer em seu peito como uma flor venenosa, finalmente desabrochando após um longo inverno. Vocês perguntam por que estão morrendo assim, ela disse com uma voz que cortou através dos gritos como uma lâmina afiada. Eu respondo, porque mataram meu marido como um animal. Ele morreu despedaçado entre árvores como um criminoso comum. E agora vocês morrem enterrados como cães raivosos. A justiça tem sua própria simetria.
Os embaixadores continuaram a gritar e a se debater enquanto a terra subia lentamente até seus peitos, depois até seus pescoços e finalmente até silenciar completamente suas vozes. Olga permaneceu na borda da vala até que o último grito se transformou em silêncio absoluto e então se afastou com passos lentos e medidos, como uma sacerdotisa que acabara de completar um ritual sagrado aos deuses antigos da vingança e da justiça. Mas esta foi apenas a primeira de 4 vinganças elaboradas que Olga executaria contra os Drevlianos, cada uma mais criativa e mais cruel que a anterior. A segunda vingança veio quando os Drevlianos, preocupados com o silêncio prolongado de sua primeira embaixada, enviaram um segundo grupo de mensageiros para descobrir o que havia acontecido. Desta vez, Olga os recebeu com ainda mais cerimônia, oferecendo-lhes banhos em uma casa de banhos especialmente preparada para honrar convidados tão distinguidos. A casa de banhos havia sido transformada em uma armadilha mortal. As portas foram trancadas por fora assim que os embaixadores entraram, e fogo foi ateado ao prédio inteiro. As chamas consumiram a estrutura de madeira com uma voracidade que parecia sobrenatural, e os gritos dos homens presos lá dentro se misturaram ao crepitar do fogo como uma sinfonia diabólica que ecoou pela cidade até o amanhecer. Quando as chamas finalmente se extinguiram, restaram apenas cinzas e fragmentos de ossos calcinados que o vento espalhou pelos 4 cantos como sementes macabras de uma colheita de morte. A terceira vingança foi ainda mais elaborada e psicologicamente devastadora. Olga enviou mensageiros aos Drevlianos pedindo para visitar o túmulo de Igor e realizar um funeral adequado para seu marido morto, como era costume entre os povos eslavos. Ela chegou às terras drevlianas acompanhada por uma pequena escolta e carregando barris do que parecia ser hidromel de alta qualidade para ser compartilhado durante a cerimônia fúnebre. Os Drevlianos, orgulhosos de sua vitória e ansiosos para demonstrar sua magnanimidade, aceitaram participar do ritual e beberam generosamente da bebida oferecida. Mas o hidromel havia sido envenenado com ervas tóxicas que Olga havia aprendido a preparar durante sua juventude nas florestas de Pskov. Não era um veneno que matava instantaneamente. Em vez disso, causava alucinações terríveis, convulsões dolorosas e uma morte lenta e agonizante que podia durar horas. Enquanto os Drevlianos se contorciam no chão, vomitando sangue e gritando de dor, Olga permaneceu sentada calmamente ao lado do túmulo de Igor. Cantarinhas antigas, canções fúnebres, como se nada extraordinário estivesse acontecendo ao seu redor. Quando os últimos gemidos se silenciaram e os últimos espasmos cessaram, ela se levantou e caminhou entre os corpos espalhados pela clareira, parando ocasionalmente para fechar os olhos dos mortos com suas próprias mãos. Era um gesto que poderia ser interpretado como piedade, mas havia algo de profundamente perturbador na delicadeza com que ela tocava os rostos dos homens que havia acabado de assassinar. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Estas palavras ecoaram em sua mente enquanto ela contemplava a carnificina que havia orquestrado com a precisão de um maestro dirigindo uma orquestra. A quarta e última vingança foi a mais devastadora de todas e estabeleceu definitivamente a reputação de Olga como uma das mulheres mais implacáveis e inteligentes da história medieval. Ela reuniu um exército considerável e marchou contra Skorosten, a capital dos Drevlianos, sitiando a cidade por meses até que a fome e o desespero começaram a corroer a moral dos defensores. Quando a situação ficou insustentável, os líderes drevlianos enviaram mensageiros pedindo termos para a rendição. Olga os recebeu em sua tenda de comando, um pavilhão de couro e tecido que havia sido decorado com troféus de guerra e mapas detalhados dos territórios drevlianos. Ela estava sentada em uma cadeira portátil esculpida em madeira escura, vestindo uma armadura de couro sobre um vestido de lã negra, e uma espada longa descansava através de seus joelhos, como um símbolo tangível de seu poder e autoridade. Seus cabelos, agora quase completamente grisalhos, apesar de ela ter apenas 30 anos, estavam presos em uma trança elaborada
que destacava a severidade angular de seu rosto magro. "Não peço muito", ela disse quando os drevlianos imploraram por misericórdia. "Apenas 3 pombos e 3 pardais de cada casa na cidade. É um tributo modesto que demonstrará sua submissão sem causar dificuldades econômicas significativas." Os drevlianos ficaram surpresos com a modéstia da exigência, mas aliviados por escapar com vida de uma situação que parecia desesperadora. Eles concordaram imediatamente com os termos e retornaram à cidade para organizar a coleta dos pássaros. Em poucas horas, centenas de pombos e pardais foram capturados e entregues ao acampamento de Olga em gaiolas de vime trançado. Os defensores da cidade riram entre si, comentando sobre a estranha fraqueza sentimental da princesa, que preferia pássaros a ouro ou escravos. Mas Olga não havia terminado. Assim que recebeu os pássaros, ela ordenou que seus soldados amarrassem pequenos pedaços de tecido embebido em enxofre e piche nas patas de cada ave. Durante a noite, as aves foram libertadas simultaneamente e seu instinto natural as levou de volta para seus ninhos nas casas da cidade. Em questão de minutos, centenas de pequenos focos de incêndio começaram a se espalhar por toda Iskorosten, transformando a cidade inteira em uma fornalha gigantesca que podia ser vista a quilômetros de distância. O fogo se espalhou com uma velocidade sobrenatural, saltando de telhado em telhado e consumindo tudo em seu caminho com uma fúria que parecia alimentada por forças sobrenaturais. As casas de madeira e palha se tornaram tochas gigantescas que iluminaram a noite como um segundo sol nascendo na terra. O som das chamas rugindo se misturava aos gritos desesperados dos habitantes que tentavam escapar do inferno que sua própria cidade havia se tornado. Famílias inteiras corriam pelas ruas em chamas, carregando seus poucos pertences, enquanto o calor intenso tornava o ar quase impossível de respirar. Olga observou a destruição de uma colina próxima, montada em seu cavalo de guerra negro, sua silhueta recortada contra o brilho alaranjado do incêndio como uma figura mitológica emergindo dos pesadelos coletivos da humanidade. Ela não demonstrava alegria nem tristeza, apenas uma satisfação fria e implacável que brilhava em seus olhos como brasas apagando lentamente. Ao seu lado, seus generais sussurravam orações aos deuses antigos, impressionados e aterrorizados pela magnitude da destruição que uma única mulher havia orquestrado com instrumentos tão simples quanto pássaros domésticos. Assim, morre. "Já a cidade que matou meu marido", ela murmurou para si mesma, sua voz sendo levada pelo vento noturno como uma profecia cumprida. Que suas cinzas fertilizem a terra onde Igor jaz e que nunca mais se erga uma pedra sobre outra neste lugar amaldiçoado. A vingança estava completa, mas seu custo havia sido terrível, não apenas para os drevlianos, mas para a própria alma de Olga. Durante os meses que se seguiram à destruição de Iskorosten, ela começou a experimentar pesadelos que a acordavam, no meio da noite, com gritos que ecoavam pelos corredores do palácio como lamentos espectrais. Em seus sonhos, ela via os rostos dos homens que havia mandado enterrar vivos, ouvia os gritos das crianças que haviam morrido no incêndio da cidade e sentia o peso dos mortos pressionando sobre seu peito como uma lápide invisível. Seu corpo começou a refletir a deterioração de seu espírito. Ela emagreceu drasticamente. Suas bochechas se tornaram côncavas e manchas escuras apareceram sob seus olhos como nódoas permanentes da insônia crônica. Suas mãos desenvolveram um tremor sutil, que se tornava mais pronunciado quando ela tentava segurar objetos pequenos, e sua pele adquiriu uma palidez doentia, que fazia as pessoas sussurrarem que ela havia sido amaldiçoada pelos espíritos dos mortos. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou, mas era uma fé torturada, uma fé que buscava desesperadamente uma redenção que parecia cada vez mais distante e inatingível. O pequeno Sviatoslav, agora com 8 anos, observava as mudanças em sua mãe com uma preocupação que ia além de sua idade cronológica. Ele tentava animá-la com desenhos que fazia em pedaços de casca de bétula, mostrava-lhe flores silvestres que coletava nos jardins do palácio e inventava histórias engraçadas sobre as aventuras de soldadinhos imaginários.
Mas Olga respondia a esses gestos carinhosos com sorrisos forçados que não chegavam aos seus olhos e abraços mecânicos que pareciam mais cumprimentos formais do que demonstrações genuínas de afeto materno. Foi durante este período de tormento psicológico que Olga começou a ter visões estranhas, que ela inicialmente interpretou como sintomas de sua deterioração mental. Ela via luzes douradas dançando nas bordas de sua visão periférica. Ouvia vozes angelicais cantando melodias em línguas que não conseguia identificar e sentia uma presença reconfortante que parecia querer comunicar algo importante, mas que permanecia eternamente além de sua compreensão. Essas experiências místicas se intensificaram gradualmente até que se tornaram impossíveis de ignorar ou descartar como simples alucinações. Uma noite de inverno particularmente cruel, quando o vento uivava através das janelas do palácio, como almas penadas buscando descanso, Olga estava ajoelhada em seus aposentos privados, diante de um pequeno altar improvisado que havia construído com suas próprias mãos. O altar era feito de pedras que ela havia coletado no túmulo de Igor, e sobre ele repousava uma cruz rudimentar esculpida em madeira de carvalho. Não a cruz cristã, que ainda era relativamente desconhecida em suas terras, mas um símbolo mais antigo que representava a intersecção entre o mundo terreno e o divino. Enquanto orava pedindo perdão para seus pecados e paz para sua alma atormentada, uma luz suave começou a se formar no ar diante dela. Inicialmente, ela pensou que fosse um reflexo das velas tremulantes, mas a luminosidade cresceu gradualmente até formar uma figura vagamente humanoide que irradiava uma serenidade indescritível. A aparição não falou com palavras audíveis, mas Olga sentiu uma comunicação direta em sua mente. Uma voz que era simultaneamente masculina e feminina, jovem e antiga, familiar e completamente estranha. Filha da vingança. A voz ecoou em sua consciência como água corrente sobre pedras. Lisas, seu coração está quebrado, mas não está perdido. A justiça que você executou era necessária, mas o caminho para a redenção está diante de você se escolher percorrê-lo. Há um Deus que perdoa mesmo os pecados mais escuros e há uma luz que pode transformar até mesmo a alma mais endurecida. A visão desapareceu tão subitamente quanto havia aparecido, deixando Olga sozinha no quarto frio. Mas algo fundamental havia mudado em seu interior. Pela primeira vez em anos, ela sentiu uma centelha de esperança acendendo em seu coração, como uma pequena chama lutando contra um vento gelado. Ela não compreendia completamente o que havia experimentado, mas sabia instintivamente que havia sido tocada por algo maior do que ela mesma, algo que oferecia a possibilidade de redenção mesmo para alguém cujas mãos estavam manchadas com o sangue de centenas de pessoas. Nos dias que se seguiram a esta experiência mística, Olga começou a buscar conhecimento sobre as diversas tradições religiosas que existiam em seu reino. Ela conversou com sacerdotes pagãos que ainda mantinham os ritos antigos aos deuses eslavos, com xamãs que afirmavam poder comunicar-se com os espíritos dos ancestrais, e com comerciantes bizantinos que falavam de um Deus único que havia enviado seu filho para morrer pelos pecados da humanidade. Cada conversa acrescentava mais peças a um quebra-cabeças espiritual que ela estava determinada a resolver, não importando quanto tempo ou esforço fosse necessário. A transformação não foi imediata nem dramática. Foi um processo gradual e doloroso de desconstrução interior, seguido por uma reconstrução ainda mais lenta e laboriosa. Olga começou a mudar pequenos aspectos de sua governança, substituindo punições brutais por multas e trabalhos comunitários, liberando escravos de guerra que haviam servido lealmente por anos, e estabelecendo fundos para cuidar de órfãos e viúvas cujos maridos haviam morrido em suas campanhas militares. Essas mudanças causaram surpresa e, em alguns casos, resistência entre seus conselheiros mais conservadores, que argumentavam que a clemência era vista como fraqueza pelos inimigos do reino. Mas Olga estava determinada a encontrar um equilíbrio entre justiça e misericórdia, entre a força necessária para manter o reino unido e a compaixão que sua alma recém-desperta exigia. Ela estabeleceu códigos legais mais humanos,
Criou sistemas de apelação para prisioneiros condenados à morte e começou a consultar não apenas generais e comerciantes em suas decisões políticas, mas também sacerdotes, sábios e até mesmo pessoas comuns que poderiam ser afetadas por suas políticas governamentais. O ponto de virada definitivo em sua jornada espiritual veio quando ela decidiu empreender uma peregrinação a Constantinopla, a magnífica capital do Império Bizantino, onde esperava encontrar respostas mais definitivas para as questões que atormentavam sua alma. A viagem era perigosa e cara, exigindo meses de preparação cuidadosa e negociações diplomáticas complexas, mas Olga estava convencida de que era algo que precisava fazer se quisesse encontrar paz interior genuína. A jornada até Constantinopla foi uma odisseia épica, que durou quase 3 meses, e levou Olga através de paisagens que ela nunca havia imaginado em seus sonhos mais selvagens. Ela viajou primeiro descendo o rio Dnieper, em uma frota de barcos elegantemente decorados, passando por florestas densas, onde ursos e lobos observavam a procissão das margens sombreadas, e através de estepes infinitas, onde o vento sussurrava segredos antigos nas gramíneas douradas que ondulavam como ondas em um oceano terrestre. Durante as noites ao relento, quando a comitiva acampava nas margens do rio, Olga passava horas contemplando as estrelas que brilhavam no céu negro como diamantes espalhados sobre veludo escuro. Ela refletia sobre sua vida, sobre as escolhas que havia feito, sobre o preço que havia pagado por sua vingança e sobre o futuro incerto que a aguardava. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Estas palavras voltavam constantemente à sua mente como um mantra que a ajudava a manter a esperança durante os momentos de dúvida mais intensos. Quando finalmente chegaram ao Mar Negro, Olga experimentou pela primeira vez a vastidão oceânica que se estendia até o horizonte como uma planície líquida infinita. O cheiro de sal no ar, o som das ondas batendo contra o casco do navio e a sensação de estar completamente cercada por água em todas as direções criaram uma experiência sensorial completamente nova, que a encheu de admiração e humildade diante da grandeza da criação divina. A primeira visão de Constantinopla deixou Olga completamente sem palavras. A cidade se erguia das águas do Bósforo como uma visão saída diretamente do paraíso terrestre, suas cúpulas douradas refletindo a luz solar como faróis celestiais, suas muralhas imponentes estendendo-se por quilômetros ao longo da costa, e suas milhares de janelas cintilando como olhos de alguma criatura mítica gigantesca. O som dos sinos de centenas de igrejas ecoava através da água, criando uma sinfonia religiosa que parecia ser a própria voz de Deus falando através da arquitetura humana. O Palácio Imperial era um complexo labiríntico de salões de mármore, jardins perfumados e capelas decoradas com mosaicos que retratavam cenas bíblicas com um realismo e uma beleza que desafiavam a compreensão. As paredes eram cobertas com afrescos que contavam a história da salvação cristã, desde a criação do mundo até a promessa da vida eterna, e o ar estava constantemente perfumado com incenso de qualidade tão superior que parecia ter sido abençoado pelos próprios anjos. O imperador Constantino VII recebeu Olga com uma cerimônia que superou até mesmo suas expectativas mais grandiosas. Ela foi escoltada através de corredores onde tapetes persas cobriam pisos de mármore polido, passando por guardas vestidos com armaduras ornamentadas que brilhavam como espelhos, até chegar ao salão do trono, onde o imperador a aguardava sentado, em uma cadeira de ouro incrustada com pedras preciosas que capturavam e refletiam a luz das centenas de velas que iluminavam o ambiente. Mas foi durante sua audiência privada com o patriarca Polieuctus que Olga experimentou a revelação espiritual mais profunda de sua vida. O patriarca era um homem idoso, cuja barba branca descia até o peito e cujos olhos azuis irradiavam uma sabedoria e compaixão que pareciam transcender as limitações humanas normais. Ele a recebeu em uma capela pequena e íntima, longe da pompa e circunstância do Palácio Imperial, onde puderam conversar honestamente sobre questões de fé e redenção sem a pressão de protocolos diplomáticos. "Minha filha", ele disse,
com uma voz que soava como mel dourado fluindo sobre pedras aquecidas pelo sol, ouvi falar de suas ações passadas, dos pecados que carrega como pedras amarradas ao seu coração. Mas também ouço em sua voz uma sede genuína de redenção que é mais preciosa aos olhos de Deus do que todos os tesouros deste mundo terreno. Olga se ajoelhou diante do patriarca e, pela primeira vez desde a morte de Igor, permitiu que todas as suas defesas emocionais desabassem completamente. Lágrimas brotaram de seus olhos como nascentes que finalmente encontram uma fissura na rocha dura, e ela confessou todos os seus pecados com uma honestidade brutal que não poupou nem os detalhes mais sombrios de sua vingança contra os drevlianos. Ela falou sobre os homens que havia mandado enterrar vivos, sobre as pessoas que haviam morrido queimadas por sua causa, sobre a sede de vingança que havia consumido sua alma como um fogo voraz. O patriarca a ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas gentis que a ajudavam a explorar mais profundamente as motivações e consequências de suas ações passadas. Quando ela finalmente terminou sua confissão, ele colocou suas mãos sobre sua cabeça curvada e começou a orar em uma língua que ela não compreendia, mas cujas palavras pareciam carregar um poder de cura que penetrava até os recessos mais profundos de sua alma ferida. O Cristo que perdoou os ladrões na cruz também pode perdoar uma princesa que buscou justiça através de meios terríveis, ele disse finalmente. Sua transformação não apagará o passado, mas pode redimir o futuro. Aceita o batismo e renasça como uma nova criatura em Cristo Jesus? A cerimônia do batismo aconteceu na Hagia Sophia, a catedral mais magnífica da cristandade. Em uma manhã de primavera, quando a luz solar penetrava através das janelas coloridas, criando padrões de cores que dançavam sobre o chão de mármore, como fragmentos de arco-íris celestiais. Olga desceu às águas batismais, vestida com uma túnica branca simples, seus cabelos grisalhos soltos sobre os ombros, e quando emergiu da água, ela realmente sentia como se tivesse morrido e renascido, como uma pessoa completamente diferente. O nome cristão que ela escolheu foi Helena, em homenagem à mãe do imperador Constantino, que havia encontrado a verdadeira cruz de Cristo. Quando o patriarca pronunciou este novo nome sobre ela, Olga Helena sentiu como se uma corrente pesada, que havia carregado por anos, finalmente tivesse sido quebrada e removida de seus ombros. Ela chorou novamente, mas desta vez eram lágrimas de alegria e libertação, em vez de dor e arrependimento. A jornada de volta a Kiev foi completamente diferente da viagem original. Olga Helena viajava agora com um coração leve e uma perspectiva transformada sobre seu reino e suas responsabilidades. Ela carregava consigo ícones cristãos, livros de orações e relíquias sagradas que havia recebido como presentes do patriarca e do imperador. Mas mais importante do que esses objetos tangíveis, ela trazia uma nova compreensão de como deveria governar seu povo, não apenas com força e astúcia, mas com misericórdia e justiça temperadas pela compaixão cristã. Sviatoslav, agora um adolescente de 15 anos alto e musculoso que já mostrava sinais de se tornar o guerreiro formidável que a história lembraria, recebeu sua mãe transformada com uma mistura de alegria e perplexidade. Ele estava feliz por vê-la sorrir genuinamente pela primeira vez em anos, mas também preocupado com as mudanças que ela estava implementando na governança do reino. Ele havia crescido ouvindo histórias sobre as gloriosas vinganças de sua mãe contra os drevlianos e via essas ações como exemplos de força e liderança que deveria emular quando chegasse sua vez de governar. "Mãe", ele disse durante uma de suas conversas noturnas no jardim do palácio, onde eles caminhavam entre as roseiras que Olga havia plantado em memória de Igor, "não entendo por que está mudando tantas de nossas tradições. Os outros príncipes estão começando a sussurrar que Kiev está ficando fraca sob uma liderança feminina excessivamente gentil." Olga Helena parou de caminhar e se virou para encarar seu filho, vendo nele não apenas o jovem homem corajoso que havia se tornado, mas também os ecos de sua própria sede de vingança que um dia havia quase destruído sua alma. Ela colocou suas mãos nos ombros largos dele e o olhou diretamente nos olhos,
com uma intensidade que o fez recuar ligeiramente. "Meu filho", ela disse com uma voz que carregava todo o peso de sua experiência e sabedoria adquiridas duramente. "Há muitas maneiras de ser forte. A força que eu demonstrei contra os Drevlianos trouxe justiça, mas também trouxe uma escuridão para minha alma que quase me destruiu. A verdadeira força não está apenas na capacidade de destruir seus inimigos, mas na sabedoria de saber quando usar a misericórdia e quando usar a espada." Sviatoslav não ficou completamente convencido pelos argumentos de sua mãe, e essa diferença filosófica fundamental se tornaria uma fonte constante de tensão entre eles durante os anos seguintes. Ele respeitava e amava sua mãe profundamente, mas estava determinado a seguir um caminho mais tradicional de conquista militar e expansão territorial quando chegasse sua vez de liderar o reino. Esta divergência de visões representava uma das ironias mais poignantes da vida de Olga Helena. Ela havia se transformado espiritualmente, mas não conseguiu transmitir completamente essa transformação para seu próprio filho. Durante os 20 anos seguintes, Olga Helena governou Kiev com uma combinação única de pragmatismo político e princípios cristãos que estabeleceu um precedente importante para os futuros governantes russos. Ela construiu as primeiras igrejas cristãs em território russo, estabeleceu escolas onde crianças órfãs podiam aprender a ler e escrever, e criou hospitais onde os pobres e doentes podiam receber cuidados médicos gratuitos. Ela também reformou o sistema legal, substituindo muitas punições corporais brutais por multas e trabalhos comunitários, e estabeleceu um sistema de apelações que permitia aos condenados questionar sentenças que considerassem injustas. Mas sua maior contribuição para a história russa foi a semente do cristianismo que ela plantou em solo pagão. Embora ela não tenha conseguido converter seu filho, ou a maioria de seus súditos durante sua vida, as igrejas que construiu, os sacerdotes que trouxe de Constantinopla e o exemplo pessoal de transformação espiritual que demonstrou, criaram as fundações sobre as quais o futuro cristianismo russo seria construído. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Suas ações violentas foram gradualmente esquecidas ou romantizadas, mas sua conversão ao cristianismo e seus esforços para introduzir a fé cristã em suas terras tiveram consequências que duraram por mais de 1000 anos. À medida que envelhecia, o corpo de Olga Helena começou a mostrar os sinais inevitáveis da passagem do tempo e das tensões de uma vida extraordinariamente intensa. Seus cabelos se tornaram completamente brancos, como a neve fresca. Sua pele desenvolveu rugas profundas que mapeavam as preocupações e alegrias de décadas de liderança, e suas mãos se tornaram artríticas demais para segurar uma espada, embora ainda pudessem segurar um rosário com firmeza inabalável. Ela desenvolveu uma tosse persistente que os médicos da corte não conseguiam curar, e sua respiração se tornou cada vez mais laboriosa, especialmente durante os invernos rigorosos que pareciam durar mais tempo a cada ano que passava. Mas mesmo quando seu corpo começou a falhar, seu espírito permaneceu vibrante e sua dedicação aos princípios cristãos que havia adotado nunca vacilou. Ela passava horas em oração na pequena capela que havia construído dentro do palácio, onde ícones bizantinos brilhavam à luz de velas perpetuamente acesas. O cheiro de incenso que queimava constantemente nesta capela se tornou sua fragrância pessoal, impregnando suas roupas e cabelos com um aroma que seus servos associavam automaticamente à santidade e devoção. Durante suas últimas semanas de vida, Olga Helena experimentou uma série de visões místicas que ela interpretou como preparação divina para sua transição do mundo terreno para a vida eterna. Ela via figuras angelicais que a visitavam durante a noite. Ouvia coros celestiais cantando hinos de louvor que pareciam vir de dimensões além da compreensão humana. E sentia uma paz profunda e indescritível que transcendia qualquer experiência que havia tido durante sua vida terrena. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. De fato, ela se tornou mais forte e mais radiante à medida que a morte se aproximava. Sviatoslav, agora um homem de 35 anos no auge de sua carreira militar,
passou os últimos dias ao lado de sua mãe moribunda, segurando sua mão frágil e ouvindo suas palavras finais de conselho e bênção. Ele ainda não havia se convertido ao cristianismo e provavelmente nunca o faria, mas havia desenvolvido um respeito profundo pela jornada espiritual de sua mãe e pelo exemplo de transformação pessoal que ela havia demonstrado. "Meu filho", ela sussurrou com uma voz que mal conseguia ser ouvida, acima do som de sua respiração laboriosa. "Prometa-me que não perseguirá os cristãos quando eu me for. Você pode não compartilhar minha fé, mas permita que outros encontrem nela a paz que eu encontrei." Hoje, mais de 1000 anos após sua morte, Santa Olga de Kiev permanece como um símbolo paradoxal, mas poderoso da complexidade moral que define a experiência humana. Ela nos lembra que a santidade não é privilégio exclusivo daqueles que nasceram puros, mas está disponível para qualquer pessoa disposta a enfrentar honestamente seus pecados e buscar transformação genuína, através da graça divina. Sua história continua a inspirar e a desafiar aqueles que lutam com suas próprias contradições morais, oferecendo esperança de que a redenção é possível mesmo para os mais improváveis candidatos à santidade. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. E na eternidade, é a alma transformada que importa, não os pecados temporais que uma vez a mancharam. Santa Olga de Kiev, a mulher que enterrou pessoas vivas e se tornou santa, permanece como testemunho perpétuo do poder redentor do amor divino e da infinita capacidade humana para mudança espiritual profunda e duradoura.